discernindo o tempo. Pediu a hora dos outros, e conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11-4. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus conhece todo o meu ser, me sustenta sobre o meu viver, sempre está a me proteger, se meu Deus cuida de mim. Meu Deus é o justo Deus, meu Deus é o santo Deus, meu Deus é o Deus fiel, se meu Deus cuida de mim. Seu amor encheu meu coração, o seu sangue deu-me salvação, sua
certezas, nossos lares a fé precisam ter. Cada em Deus a confiança, sendo assim lá feliz nós vamos ser. Com amor lá feliz nós vamos ser. Nesses dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter. Cada cultivando a tolerância, sendo assim lá feliz nós vamos ser. Com amor lá feliz nós vamos ser. Nesses dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter. Pais e filhos buscando harmonia, com Jesus da feliz vamos ser. Com amor da feliz nós vamos ser. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer novamente estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor, né? Pelo menos juntos em espírito, né? Mas quisera Deus pudéssemos estar juntos, mas Deus sabe todas as coisas. Mas muito bom poder chegar até vocês com esse vídeo e na busca, né, no desejo de edificá-los. Quero convidar vocês aqui a abrir comigo para Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, onde nós leremos os versículos de 10 a 14. Então, Levítico é o texto, Levítico 24, de 10 a 14. Diz assim o texto sagrado: Apareceu entre os filhos de Israel o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram-o a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por esse tempo que passaremos em torno da Tua Palavra. Pedimos do Senhor a direção e que a Tua Palavra possa achar guarida em nossos corações. É a nossa oração e assim, ó Deus, nós expressamos a nossa gratidão e a nossa dependência do Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu dei a essa mensagem é mãe. E pensando nessa palavra, nesse tema, eu quero dizer que a palavra mãe parece muito semelhante em quase todos os idiomas do mundo. Todas são muito semelhantes. Em todos os idiomas do mundo, a palavra mãe é muito semelhante. Para onde quer que você vá, a forma de designar mãe é sempre muito semelhante e quase parece tratar-se de algo universal que pode ser condensado em 2 sílabas. E logo compreensível em qualquer linguagem. A linguagem indo-europeia deu origem a quase todos os idiomas da Europa e Ásia. E todos esses idiomas, em todos eles, a palavra mãe tem um elevado grau de designação, se mantendo quase inalterável. E mesmo em idiomas não indo-europeus, palavras sonoras muito semelhantes, né, correspondem à palavra mãe. Embora isso pareça evidência de uma antiga língua universal ou inconsciência coletiva, a pesquisa mostra que, na verdade, os sons MP e B
são os primeiros sons consoantes que os bebês podem produzir. Os bebês só precisam abrir e fechar os lábios para fazer esses sons, sem mesmo uso de dentes e línguas, né? Então, por que mamar e não papá ou babá? Simplesmente porque os bebês, durante a amamentação, produzem um ligeiro som nasal que se assemelha ao som MA. Por isso mesmo, para os bebês de todo o mundo e nos tempos bíblicos antigos, mamã, primeiro significa comida, antes de significar mãe. De fato, em latim, mama significa mama, seio, que é de onde vem a palavra mamária, por exemplo. Resumindo, a palavra mãe teve origem no som MA que os bebês fazem quando mamam e na facilidade com que eles aprendem a dizer as letras M, P e B. Posteriormente, o som MA foi adaptado pela língua indo-europeia para designar mãe. A partir daí, o latim passou a chamar-lhe mater, palavra que em língua portuguesa evoluiu e com o passar dos séculos chegou a ser mãe. Segundo a Bíblia, toda genitora deve ser honrada. Isso está, por seus filhos, isso está em Êxodo 20, de 1 a 2. Não importa se é boa ou se é uma boa mãe ou não, não é? Na Bíblia encontramos esse mandamento que toda genitora honra teu pai e tua mãe. Pronto, não importa se ela é boa, uma boa mãe ou não. Na Bíblia nós encontramos também muitos exemplos de mulheres que foram boas mães e influenciaram positivamente seus filhos. Também encontramos o exemplo daquelas mães que não foram boas mães e influenciaram negativamente seus filhos. Se bem que é possível ser uma boa mãe e não conseguir, mesmo sendo uma boa mãe, gerar um filho ruim, e também é possível ser uma mãe ruim e mesmo assim gerar um filho bom. Se bem que a probabilidade, não é, de ser uma boa mãe é maior, de ser uma boa mãe e gerar um filho bom, e de ser uma mãe ruim e gerar um filho ruim. Então a probabilidade nesses dois casos, a probabilidade é maior. Queridos, e falando isso, Selomite, filha de Dibre da tribo de Dan, ela é um exemplo claro disso. Alguém poderia ler essa triste história e sair em defesa dessa israelita, dizendo que ela não pode ser tida como uma mãe ruim, não é? E quem sabe até dizer, olha, ela pode ter sido uma boa mãe que gerou um filho ruim, não é? E que chegou a esse ponto descrito na história. Visto que o texto não traz maiores informações não temos maiores informações sobre a situação, né, sobre essa mulher e o seu filho, então de maneiras que ela não pode ser tida ou culpada pelo que seu filho fez, não é? Se fosse, quem sabe alguns podem seguir por essa linha, dizendo como Acã, aquele que escolheu aquela capa babilônica, não é, debaixo ali da sua tenda, escondeu na areia por baixo da sua tenda, então pereceu ele e toda a sua família, porque a sua família foi cúmplice do seu pecado. Então, podemos pensar também em Corá, Datã e Abirão, dizendo, olha, eles também, aqueles que se revoltaram contra a liderança de Moisés e de Arão, e pereceram todos eles e os seus. Então, é porque havia uma cumplicidade ali, e alguém pode dizer, se fosse o caso, então essa mulher também seria punida, mas só ele, só o filho foi punido, de maneiras que essa mulher, então, ela não tem culpa nenhuma. No entanto, Selomite pode ser contada como uma daquelas mães com as quais devemos desaprender, ou seja, não seguir o seu exemplo. E por que isso? Eu espero poder esclarecer isso ao longo dessa mensagem, e eu começo afirmando que Selomite é definitivamente um exemplo de mãe com a qual devemos desaprender. Mas por que Selomite é definitivamente um exemplo de mãe com a qual devemos desaprender? Vocês podem me perguntar. E eu quero apresentar pelo menos 3 razões olhando para esse texto. A primeira razão nos vem do versículo 10, que diz assim, apareceu entre os filhos de Israel o filho de um israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial.
Queridos, a primeira razão é que ainda que ela não tenha cometido nenhuma transgressão legal ao gerar aquele filho, cometeu uma transgressão moral e espiritual. Ainda que essa israelita não tenha cometido nenhuma transgressão legal ao gerar aquele filho, cometeu uma transgressão moral e espiritual. Se o que essa mulher fez não foi nada ilegal, visto que a lei mosaica ainda não tinha sido estabelecida, não tinha sido criada, não existia ainda, e não existia nenhuma regulamentação para os relacionamentos com estrangeiros, não havia nada. E pensando na lei egípcia, nada também havia que proibia aquele tipo de relacionamento. Então esses dois não praticaram nenhum ato ilegal do ponto de vista legal, do ponto de vista de lei. Assim, essa israelita, ao coabitar com esse egípcio, e ele com ela, e gerar um filho, não tinham cometido nenhuma transgressão legal. No entanto, uma transgressão moral e espiritual fora cometida. Queridos, a religião judaica e a religião egípcia eram totalmente diferentes, muito diferentes. A primeira era monoteísta e a segunda politeísta. E a diferença, a diferença moral entre moral e espiritual entre esses povos seguia nessa mesma direção. Existia muita diferença. Muita diferença. No entanto, nada disso pareceu importar para essa israelita, ao se envolver sexualmente com o egípcio e, propositalmente ou não, gerar um filho mestiço. Queridos, posteriormente, com a chegada da lei, os judeus foram proibidos de contrair núpcias com pessoas de outros povos. Diz assim o texto sagrado: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, nem darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Deuteronômio 7:3. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6:12. Temos nesse texto pelo menos dois princípios. O princípio do que convém e o princípio do domínio próprio. Ainda Paulo, agora já escrevendo aos Gálatas, às igrejas da Galácia, ele diz, no capítulo 5:13, diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Queridos, hoje a vontade de pecar, enganar, driblar a consciência é tão grande, que muitas vezes nós racionalizamos. Em tese, vamos para a Bíblia em busca de orientação sobre determinado assunto. Se não encontramos nada que proíba ou aprove tal ação, entendemos que somos livres para praticar. Simples assim. A Bíblia diz algo contra isso? Se não diz, é porque eu posso, dentro da minha liberdade, fazer. Concluímos assim. Infelizmente, muitas mães e pais têm agido assim, e assim têm ensinado seus filhos. Muitos líderes cristãos têm agido assim e assim ensinado seus liderados. No entanto, o cristão cuidadoso e fiel, ao invés de agir assim, ou seja, se ater a procurar nas Escrituras só por instruções que falem diretamente sobre a questão, ele vai além e procura por princípios. Se não tem nenhuma instrução direta, nenhum princípio que aprove ou desaprove a prática, ele ainda recorre a outra coisa: o contexto do momento. Existem coisas que não são necessariamente pecado feitas em determinados momentos e contextos. Em outros momentos e contextos são. Vamos imaginar, eu sempre falei sobre a ética da paternidade, onde o pai diz: é errado correr ou não? Depende. Em um parque, em um lugar próprio para isso, não. Isso é até bom para o desenvolvimento da criança, é um esporte para o adulto. Isso é muito bom para quem pode. Eu não posso por questões de coluna, mas para quem pode é muito bom correr. Para uma criança que está em desenvolvimento é muito importante.
Agora, vamos imaginar, meus queridos irmãos, em um contexto como o da igreja, onde tem pessoas, primeiro não é lugar de correr, não foi feito para isso. Né? Mas vamos imaginar, mesmo ali num pátio onde está cheio de pessoas, de coleguinhas ali, de pessoas idosas ali, e aquelas crianças ali correm de um lado para outro, desenfreadas, e muitos pais não fazem, olha, deixa o meu filho estar em crescimento, ele não vê que ele está colocando em risco a vida dele, ou a segurança dele, a integridade física dele, e de um coleguinha ou de outra pessoa. Então veja, nesse contexto, correr é pecado. Lembramos o que Paulo disse aos Coríntios em sua segunda carta: se portanto algum dos incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei tudo que se puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto é oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que vos advertiu por causa da consciência. 1 Coríntios 10, 27 e 28. Queridos, ainda que Paulo estivesse falando em termos de uma ética temporária ascendente, a ideia deve ser aplicada em outras práticas. Queridos, em outras práticas. É triste ver líderes, seja um pai, uma mãe, um pastor, um professor de EBD, etc., instruindo somente na base do preto, do branco e do cinza. Pois certamente estará pecando e estimulando outros a pecarem também. Mas nossas consciências, iluminadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, devem nos ajudar a ter um padrão de vida superior. Se o cristão já pode inserir, já pode cair nesse erro, e o que pensar dos não cristãos? Em muitos aspectos, nossas leis hoje são extremamente brandas e omissas. Tem muitas práticas imorais que não são crimes. Por exemplo, adultério, prostituição, uso de drogas. Mas quem comete tais coisas não deixará de sofrer as consequências, seja elas legalmente proibidas ou não. Mas, queridos, como eu disse, então, a primeira razão é que, ainda que essa israelita, não tenha cometido nenhuma transgressão legal ao gerar aquele filho, cometeu uma transgressão moral e espiritual. Mas, seguindo, outra razão, porque Selomite é definitivamente um exemplo de mãe com a qual devemos desaprender. Essa razão nos vem do versículo 11, diz assim o versículo 11: então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Queridos, outra razão é que ainda que ela tenha retirado seu filho do Egito, pelo jeito deixou o Egito dentro do seu filho. Esse texto nos remete a um tempo onde os israelitas já haviam saído, do Egito, da terra da escravidão, e estavam rumo à terra prometida. Essa mulher, como todo bom israelita, conseguira tirar tudo o que tinha daquela terra, daquele lugar de escravidão, inclusive seu filho. Então ela sai com aquele que formava a sua família, ela sai com o seu filho, então, daquela terra de escravidão. Queridos, os egípcios os egípcios não estavam acostumados a subjugar outros pela força, usar todos os meios possíveis e imagináveis para forçar as outras pessoas, para submeter ou sujeitar as outras pessoas a si. Não é? Não estaria o rapaz querendo andar de acordo com o antigo mundo? Será que esse anônimo rapaz também não considerava a religião judaica e o Senhor como a falsa religião egípcia e os falsos deuses, os quais foram desmoralizados ali pelas 10 pragas? Porque, irmãos, é bom que se diga que aquelas pragas, elas na verdade, foram dirigidas contra alguns aspectos da falsa religião egípcia e contra as suas divindades, os seus falsos deuses. A grande questão é, teria sua mãe procurado lhe ensinar isso? Eu acredito. A boa hermenêutica
me faz entender que o nome de sua mãe é apresentado no texto e o do filho não, com o intuito de chamar a atenção para a sua mãe e não para o seu filho. Queridos, por mais que ele tenha cometido algo terrível, o seu nome permanece no anonimato, mas o nome da sua genitora, da sua mãe, não. Se fosse alguma atitude desse filho que merecesse louvor à sua mãe, certamente o nome da sua mãe estaria ali para receber esse louvor. Mas como ao contrário também é verdadeiro, o nome, como ele fez algo terrível ali. Então o nome da sua mãe está ali para destacar realmente a sua mãe. Queridos, a palavra traduzida por blasfêmia literalmente significa aborrecer, ferir, marcar, distinguir ou designar. Nem sempre indicava uma falta de reverência em si mesmo. Temos essa mesma palavra hebraica usada em outros textos e contextos, que é simplesmente designar. Agora, nesse contexto nesse contexto aqui de Levítico, nesse contexto de Levítico, isso não se deixa dúvida, qual é o propósito aqui. Então, como essa palavra foi traduzida. Desde cedo o judeu não falava o nome de Deus, mas Adonai, com medo de tomar o nome de Deus em vão. Muito cedo, muito cedo. No entanto, o filho anônimo dessa mulher, blasfêmia, comete uma blasfêmia contra o nome de Deus. Queridos, com isso eu quero ilustrar esse ponto dizendo que muitos desejam ardentemente um mundo melhor para os seus filhos. E estão certos em desejar. Eu também quero um mundo melhor para os meus filhos adultos hoje, mas para os meus netos, que virão certamente. No entanto, comitantemente, não se esforçam para oferecer filhos melhores para o mundo, ou seja, aqueles que desejam um mundo melhor para os seus filhos, nem sempre estão se esforçando comitantemente, para oferecer filhos melhores para o mundo. Muitos pais e mães procuram tirar o seu filho do mundo, mas não se esforçam por tirar o mundo de dentro dos seus filhos. O trabalho do pai e da mãe não deveria começar pelo interior, mas sim pelo interior. Não pelo exterior, mas pelo interior. Se alguém tirar um porquinho da lama, der banho, perfumar e passar a criá-lo dentro de casa, a primeira coisa que ele fará quando vir a lama é correr para ela. Isso porque é a sua natureza. É a sua natureza e essa não foi mudada. Precisamos criar crianças morais. É claro que esse trabalho começa em nós. Precisamos ser morais para que possamos criar crianças na base do exemplo e também da instrução, mas também do exemplo. O dispositivo mais fácil de ser usado é a restrição. Mas a restrição, por si só, não tem valor para a educação, principalmente para a educação na justiça. Queridos, quase todas as exortações da Bíblia em relação ao crente no mundo têm a ver com o mundo dentro do crente, dentro dele. O perigo não é o navio no mar, mas o mar dentro do navio. Então, a segunda razão, queridos, é, ainda que ela tenha retirado seu filho do Egito, pelo jeito deixou o Egito dentro do seu filho. E outra razão, porque Selomite é definitivamente um exemplo de mãe com a qual devemos desaprender, nos vem dos versículos 12 e 14. Vamos ler aqui Levíticos 12, 14, que diz assim, a 14, e o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Disse, só que aí, queridos, então até o 14 nós lemos, e baseado nesse versículo, ainda que ela não tenha sido diretamente culpada pela morte do filho, indiretamente foi. O nome de sua mãe era Selomite,
que vem do hebraico, pacífico. É claro que nem sempre o indivíduo faz jus ao significado do seu nome, né? A pessoa é quem faz o nome e não o nome à pessoa. Foi assim que eu aprendi. O fato é que a violência bateu a porta dessa israelita e não temos por que não crer que havia problemas sérios com ela e a sua casa. 4 importantes informações não são dados, não são fornecidos pelo texto que apontam isso, que havia problemas em sua casa. Primeiro, o seu envolvimento com o egípcio. Segundo, a contenda, a blasfêmia e a morte do seu filho. Queridos, ainda que essa mulher não fosse diretamente culpada pela sentença de morte do seu filho, indiretamente, não devemos negar que ela era. Diz um ditado popular: o que começa errado quase sempre termina errado. E outro diz: quando algo começa errado, terminar é o certo. Infelizmente, nem tudo que começou errado pode ser mudado. Muitas vezes não tem como evitar as consequências do relacionamento errado dessa israelita. Uma criança nasceu. Não que a criança fosse em si o erro, mas os fatos que envolveram a sua gestação, não é? As circunstâncias da sua gestação foram errados. No entanto, muito poderia ser feito daí para frente. Isso me faz lembrar da mãe de Agostinho, Mônica. A Mônica, ela preocupada, não é? Com a adesão do seu filho à heresia maniqueísta, ela procurou a ajuda de um bispo, instando para que conversasse com Agostinho e o convencesse do erro dessa doutrina. O bispo se negava a fazê-lo, dizendo que o rapaz descobriria por si mesmo o engano em que se encontrava. Mas Mônica não se contentava e continuava suplicando ao bispo em lágrimas. E já enfadado com a insistência daquela mãe, aquele bispo então responde: vai-te em paz, mulher, e continua a viver assim, que não é possível que pereça o filho de tantas lágrimas. No caso dessa israelita, queridos, a disposição do texto nos leva a crer que não se tratou de algo pontual, cometido no passado, mas remediado ou tratado no presente. Não. Suas práticas erradas foram contínuas e no meio disso tudo estava seu filho, que terminou perdendo a vida. Conta-se que o último desejo de um homem condenado à pena capital foi dar um beijo na sua mão. Então foi dito àquela mulher: olha, o último desejo do seu filho é dar um beijo em você. Ela toda emocionada então vai até o presídio ali. E ela então, quando ela se inclina e ela aproxima a sua face da boca daquele rapaz, ela recebe uma grande dentada no nariz. Ele mordeu o nariz da mãe e disse para ela: se a senhora tivesse me corrigido quando passei a cometer pequenos delitos, eu não teria cometido os grandes e, consequentemente, não estaria agora no corredor da morte. Queridos, como eu disse, ainda que ela não tenha sido diretamente culpada pela morte do filho, indiretamente ela foi. E como eu disse no início dessa prédica, Selomit é definitivamente um exemplo de mãe com a qual devemos desaprender. E isso, como eu disse, por 3 razões. E a primeira delas é que, ainda que ela não tenha cometido nenhuma transgressão legal ao gerar aquele filho, cometeu uma transgressão moral e espiritual, baseado no versículo 10. Outra razão: ainda que ela tenha retirado seu filho do Egito, pelo jeito deixou o Egito dentro do seu filho, baseado no versículo 11. E ainda que ela não tenha sido diretamente culpada pela morte do filho, indiretamente foi, e nós lemos para isso os versículos 12 e 14. Vamos orar nesse momento e eu convido você a curvar a sua fronte
e orar comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, e nosso desejo e oração é que ela ache guarida em nossos corações, que possamos, ó Deus, meditar em tua palavra, que possamos levá-la a sério, para que possamos ser melhores mães, melhores pais, sempre visando, ó Deus, a honra e a glória do teu santo nome. Abençoe as mães, Pai, principalmente aquelas que já conhecem o teu nome, para que a tua palavra, ó Deus, possa de fato fazer a diferença na vida delas, e para que outras mães que ainda não te conhecem, ó Pai, possam, ó Deus, ser iluminadas, ó Deus, pela luz que as tuas servas, ó Deus, venham a transmitir. Abençoe, ó Deus, a vida de cada uma, receba o nosso louvor e a nossa gratidão, é a nossa oração, Pai, e nós a fazemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Foi um prazer poder chegar até vocês através desse vídeo. Eu espero que essas palavras possam ter servido para a tua edificação. Se assim for, estarei muito feliz. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Queridos, vamos à bênção pastoral. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que o consolo
O Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém. Irmãos, boa noite. Vamos trazer agora um aviso que é de grande importância e que nós da igreja estávamos esperando já há um bom tempo. O pastor Agemiro Raimundo da Silva Filho nos trouxe a sua carta-resposta. A igreja enviou um convite para que ele reassumisse as suas funções e, na data de ontem, ele apresentou então a sua carta-resposta. É com muita alegria e satisfação que, na qualidade de presidente da Igreja Batista Regular no Jardim Amazonas, que farei a leitura da carta-resposta. Vamos lá. A Igreja Batista Regular no Jardim Amazonas, aos cuidados da secretária, São Bernardo do Campo, 9 de maio de 2020. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com muita alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Filipenses 1, 3, 4. Queridos irmãos e irmãs e netinhos do coração, fiquei muito feliz e honrado com o convite que me foi feito para que eu retorne ao pastorado desta igreja. Porém, antes de responder, queria esclarecer um fato. Há alguns anos, vinha me sentindo cansado e cheguei a pensar que se tratava do Senhor me mostrando que meu ministério junto a esta igreja chegara ao fim e que, portanto, deveria deixar o referido pastorado. No entanto, com tudo o que aconteceu nos últimos meses e principalmente com o desfecho e com oração, pude entender claramente que o meu cansaço não era provocado pela igreja em geral, mas pela atitude de alguns que até então faziam parte do rol de membros desta igreja. Como a realidade da igreja hoje é outra, me disponho a retornar ao pastorado dessa e vou continuar o trabalho que vínhamos realizando e com a mesma determinação, zelo e compromisso com as Escrituras, esperando contar com a cooperação de todos aqueles que hoje fazem parte de sua membresia, como convém a santos. Também aproveito para dizer que aceito as condições estabelecidas na carta convite que me foi enviada. Sem mais, fraternalmente, pastor Agemiro Raimundo da Silva Filho. Então, meus queridos irmãos, a partir de hoje, a Igreja Batista Regular no Jardim Amazonas conta novamente com o pastor Agemiro Raimundo da Silva Filho como o pastor de nossa igreja. Temos pastor agora e amanhã traremos mais esclarecimentos, desta vez no grupo oficial destinados exclusivamente aos membros da Igreja Batista Regular no Jardim Amazonas. Muito obrigado pela atenção, agradeço por terem assistido esse culto e assim que terminar a pandemia, nós voltaremos a nos congregar, a estarmos juntos. Muito obrigado e boa noite.